Imaginem agora que ao invés de usar o 1NN como eu mostrei para vocês, o nosso interesse seja usar um classificador com base num K diferente de 1, tá? Então, a diferença que a gente vai trazer para a forma de cálculo do classificador, ela está basicamente vinculada a essa ideia de você poder ter, então, a contagem de quantos dos seus vizinhos são de uma classe e quantos dos seus vizinhos mais próximos são de outra classe. Para ser sincero, na verdade, a gente pode formalizar isso de duas maneiras. Primeiro, se nossa função alvo é discreta, ou seja, se o nosso problema é de classificação mesmo, então eu tenho um número finito de classes, do tipo eu vou jogar tênis ou não vou jogar tênis, eu vou usar lente de contato rígida, gelatinosa ou não vou usar. Nesse caso, eu teria o S, que é o número de classe, sendo igual a 3, para esse exemplo da lente de contato. O exemplo de jogar tênis ou não jogar tênis, eu teria o meu S igual a 2, então valor 1, valor 2, tá? Para classes binárias e assim por diante. Então, considerando que a minha função seja de um classificador, esse classificador recebe um conjunto, um vetor, não é? Um conjunto de atributos aí, com seus valores, respectivos valores, e ele vai retornar, então, qual é a classe desse meu vetor, ou seja, dessa minha instância, dessa minha linha no banco de dados, tá? O algoritmo nada mais vai fazer do que, considerando esse exemplo a ser classificado, ele vai olhar os outros exemplos que estão armazenados, não é? Achar quais são os K mais próximos, que é o que nós já fizemos até então. Então, se eu voltei um slide aqui, a gente já achou quais são os mais próximos, nós já temos a distância de todos eles com relação ao meu xq, que nesse caso aqui é o 11, tá? Então, naquele caso, o meu xq é o 11, e eu já calculei a distância para todos os outros, e agora a minha classe vai ser aquela que maximizar, cujos argumentos dessa função maximizam o resultado do f de xk. Em outras palavras, apesar de eu estar trabalhando isso e dizendo que isso é um somatório de 1 até k, quer dizer, para o número de vizinhos que eu tenho, se eu tiver um vizinho só é o que a gente já viu, se eu tiver dois vizinhos, eu vou fazer esse somatório aqui de 1 até 2, ou seja, eu vou fazer o cálculo dessa minha função delta aqui para a minha classe número 1, qual é a função que ele retornaria, certo? Depois, para a minha classe número 2, qual é a função que ele retornaria para cada uma das instâncias que eu estou trabalhando, ou seja, para cada um dos vizinhos mais próximos que eu estou trabalhando aqui. Ao final da história, o que vai acontecer é que se eu tiver A e B iguais, significa que essa minha função retorna 1, se eles forem diferentes, retorna 0. Em outras palavras, pessoal, eu só estou formalizando isso aqui, não quero que vocês fiquem extremamente preocupados com esse formalismo. O que eu estou dizendo aqui é que eu vou contar. Se eu tiver três vizinhos mais próximos, então eu estou trabalhando com K igual a 3, eu vou contar quantas vezes nesses três vizinhos a minha classe é a classe 1, quantas vezes nesses meus três vizinhos a minha classe é a classe 2, vou pegar a classe que tem a maioria. Né? Então eu vou pegar o que a gente chamaria em estatística a moda, aquela classe que aparece mais vezes no meu exemplo. O que eu estou calculando aqui é o cálculo da moda só, tá? Bom, vamos ver isso na prática que fica bem mais tranquilo para vocês. Nós já vimos então nos slides anteriores que para o K igual a 1 não tem muito o que fazer. Eu tenho o 1NN, né? E a classe da instância número 11 seria a classe número 1. Por quê? Porque o vizinho mais próximo tem classe 1. Então aqui seria a classe 1. Isso nós já vimos anteriormente. Agora imagine, e se eu tiver o K igual a 2? Se eu tiver o K igual a 2, significa que eu estou usando o classificador 2NN. E aí eu vou procurar aqui na minha tabela quais são os dois vizinhos mais próximos. Então achei aqui, ó, o vizinho mais próximo já era esse número 8, o segundo vizinho mais próximo vai ser o 10, que está aqui embaixo, certo? Fazendo este cálculo desta maneira, o que vai acontecer é que agora, qual vai ser a classe? Bom, eu vou verificar que eu tenho dois vizinhos mais próximos e para os dois, a classe dada é o quê? Igual a 1. Então, a classe da minha instância número 11 vai ser 1 também, porque é a maioria que aconteceu nesse caso aqui. E se eu quiser trabalhar para o K igual a 3? Então eu vou trazer mais um vizinho mais próximo. Então eu tenho o primeiro vizinho mais próximo, o segundo vizinho mais próximo, o terceiro vizinho mais próximo aqui, certo?
E agora eu vou olhar qual é a maioria das classes. Bom, eu tenho um vizinho mais próximo de classe 2 e eu tenho dois vizinhos mais próximos de classe 1. Então, quem ganha? Quem é a maioria? Classe 1. Então, nesse caso aqui, a classe do exemplo da instância número 11 seria 1, porque nós temos dois vizinhos dessa classe 1 e apenas um vizinho da classe 2. Tá? Percebo então que eu posso fazer esse K crescendo indefinidamente até o tamanho de todas as instâncias que eu tiver no meu exemplo de treinamento. Né? E o que aconteceria se eu tivesse trabalhado com um número ímpar e tivesse dado empate? Então imagine meu K igual a 2, o meu K igual a 4, o K igual a 6 e assim por diante. Se eu estiver trabalhando com o K igual a 4, eu poderia ter o caso de, não nesse exemplo aqui, né, mas um exemplo qualquer, poderia acontecer de eu ter dois destes quatro exemplos, ou desses quatro vizinhos mais próximos, sendo da classe 1, e os outros dois vizinhos mais próximos serem da classe 2. Aí o que eu faço? Na verdade, quando há empate, não há um critério pré-definido que você deva usar sempre. Né? Aí vai depender da implementação que você está usando no KNN. Tem implementações, o ECA, por exemplo, que se dá empate, ele vai pegar qualquer um dos dois, ele pega um aleatoriamente, certo? Bom, é possível perceber que isso não seria, talvez, a melhor coisa do mundo, né? Você pegar aleatoriamente quando tivermos um empate. Pegar aleatoriamente pode trazer alguma consequência indesejável se a gente quiser, se a gente for pensar em alguns casos, certo? Então, para evitar isso, a gente tem algumas possíveis ideias. A ideia mais simples, talvez, para se evitar empate seria escolher sempre um K ímpar. Então, se eu tiver um K igual a 1, ou 3, ou 5, ou 7, etc. E se eu estou falando aqui agora para classes binárias. Então, se eu tenho classe binária e K ímpar, então eu não tenho como ter empate, certo? Então, se isso não pode acontecer, se o empate não pode acontecer, pronto, eu posso usar esse critério e escolher um K ímpar para rodar os meus problemas, os meus exemplos de classificação. E eu já vou falar daqui a pouco, eu disse que tem várias soluções, essa é a mais simples. Existe uma solução que é um pouquinho mais elaborada que essa, que é chamada a solução do KNN ponderado pela distância, que é melhor do que usar simplesmente o número ímpar, mas então ao invés de usar simplesmente a distância e ver qual acontece mais, eu pondero essa soma, essa moda vai ficar ponderada pela distância. Nós vamos ver na sequência aqui como é que a gente faz isso. Mas antes de olhar isso então, eu quero que a gente pense, bom, o KNN, diferente, por exemplo, da árvore de decisão, onde a gente sempre tinha que ter um número de classes discreto, ou seja, eu tinha que ter problemas binários, ou 3 classes, 4 classes, coisas assim. Aqui para o KNN eu posso trabalhar isso num problema tentando predizer qual é um valor de uma variável que seja contínua. Então imagine que eu quisesse que a minha classe de um problema fosse detectar a temperatura do dia de amanhã. Então, o que eu faria, se eu estivesse trabalhando nesse sentido, onde o meu problema tem uma função alvo contínua, que é a temperatura, então eu posso ter 22 graus, 39, então é um valor real, não é mais uma classe 1 ou classe 2. Eu quero saber qual é o valor dessa variável temperatura num dia específico X. Tá? Eu posso fazer isso. O nosso sistema que faz isso com base no KNN é o mesmo, então eu rodo o mesmo algoritmo, só que depois que eu calculei a distância de todos os dias para esse dia que eu quero encontrar ou predizer qual vai ser a temperatura, ao invés de pegar os dias todos, suponha que eu tenha 3 vizinhos mais próximos, ao invés de eu pegar a temperatura mais comum ou aquela que se repetiu mais vezes, eu na verdade faço a média desses 3 dias. Então percebam que o que eu tenho aqui é simplesmente um cálculo onde o resultado da temperatura, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, seria igual ao somatório das temperaturas dos K dias que são os mais parecidos com o dia que eu estou querendo prever a temperatura, e depois divido pelo K, o que nada mais é do que a fórmula da média
daquela variável para os vizinhos mais próximos, tá? Então, se eu estou falando com um K, trabalhando com um K igual a 10, eu vou fazer a média dos 10 dias mais parecidos com esse que eu quero calcular a temperatura. Então, a única coisa que muda, falando um pouquinho mais em termo estatístico, é se eu estou calculando aqui, onde a minha instância vai ser dada uma classe discreta, então, ou é classe 1 ou classe 2, por exemplo, alguma coisa assim, eu vejo qual classe aconteceu mais, eu calculo a moda. E se eu estou querendo trabalhar para uma função onde a minha variável a ser predita é contínua, eu uso a média dos vizinhos mais próximos. Tá bom? Então, esse é o básico para a gente tentar definir como é que se encontra a classe de uma dada instância usando o critério do vizinho mais próximo. E a gente poderia generalizar essa história do vizinho mais próximo, inclusive criando aquilo que a gente chama de superfície de decisão. E essa superfície de decisão do processo dos vizinhos mais próximos, ela pode ser tratada mais ou menos dessa maneira. Percebam que qualquer ponto que caia nesta fronteira, nessa linha laranja que está aqui, o que está acontecendo é que eu vou estar na dúvida. Ele vai ter o seu um vizinho mais próximo, ele vai ter um vizinho desta classe e um vizinho dessa classe da mesma distância dele. Então, essa é a superfície de decisão, é a fronteira, porque qualquer ponto que cai exatamente aqui, ele vai estar empatado, ele vai ter um de um lado e um de um outro que tem a mesma distância. Né? E percebam que eu estou, para simplificar a nossa vida, usando a ideia da superfície de decisão para um problema de classe binária. Então, ou é a classe azul ou classe vermelha. Qualquer ponto ou instância ou exemplo que cai do lado de cá da linha laranja, eu vou poder classificar sempre, então, como sendo quadradinho com listras vermelhas, e qualquer ponto que cai do lado de cá, eu vou poder classificar sempre como quadradinho, desculpe, como círculo azul, certo? E se eu cair aqui, por exemplo, significa que esse vai ser o exemplo mais próximo dele. Se eu cair aqui e tiver um exemplo aqui, este aqui vai ser o vizinho mais próximo. Se eu tiver um exemplo aqui, este vai ser o vizinho mais próximo e assim por diante. Percebam então, pessoal, que o nosso método de classificação por KNN, ele é considerado um método lazy, ele não cria um modelo de classificação de antemão, mas olhando para isso que eu acabei de mostrar para vocês, que é um gráfico da superfície de decisão, eu poderia dizer que eu posso calcular a priori. Então, antes de saber onde é que vai estar o quadrado que vai cair aqui, o ponto que vai cair aqui para fazer a classificação, então antes de saber qual o exemplo que vai chegar para eu classificar, eu poderia construir uma superfície de decisão como essa. E uma vez que chegue esse meu novo exemplo, a nova instância, daí eu não precisaria calcular a distância para todos os pontos, eu simplesmente olharia aonde caiu esse ponto e se ele está para lá ou para cá da superfície de decisão e pronto, resolveria o problema. Concordam? Percebam que isso estaria fixo para 1NN e perceba também que eu estou trabalhando aqui com um modelo muito bem comportado, né? Então, isso aqui, se eu pusesse uma reta, eu poderia, quase uma reta, né? Poderia aproximar isso para uma reta e dizer que eu tenho um problema linearmente separável. Na prática, nem sempre assim. Na prática, se eu for construir essa superfície de decisão, ela pode ser uma curva toda enrolada dessa maneira, dependendo de como é que a gente vai ter as instâncias de treinamento. Tá? Então, nem sempre fica tão trivial desconstruir assim, mas eu posso pensar assim que a superfície de decisão pode ser um pseudo modelo para classificação quando eu utilizo a ideia do KNN, quer dizer, do vizinho, dos K vizinhos mais próximos para a minha classificação.